O Prédio Caixão e o Cemitério das Ilusões Progressistas, uma crônica da desordem nordestina. Eita, que o Brasil não é para amadores, vice. A gente acorda, toma aquele cafezinho passado na hora, bota o rádio para escutar Luiz Gonzaga, e quando olha a primeira notícia do dia, tá lá. Defesa Civil de Abreu e Lima ordena a desocupação imediata de um bloco de apartamentos. Aí você pensa, foi gás vazando? Foi curto-circuito? Nada, cabra. O prédio estava caindo aos pedaços mesmo. Isso é o que dá quando se constrói mais com discurso do que com cimento. O caso aconteceu no tal residencial Fábio Correia, que ironicamente carrega nome de político. E só isso já diz muita coisa. O povo de Abreu e Lima, cidade de nome cristão, mas administrada com a fé de um poste, foi surpreendido com a interdição de um bloco inteiro de moradias. E, detalhe, o prédio era conhecido como Prédio Caixão. Meu amigo, quando o povo já apelida um lugar com nome de cemitério, é porque a situação tá mais fedida que tamarindo no sol. Agora, veja a ironia. Prédio do programa habitacional, feito para dar moradia digna, termina interditado porque estava mais torto que promessa de político em época de eleição. 2 moradores ainda estavam lá dentro, firmes e fortes, igual João Batista pregando no deserto. A Defesa Civil chegou e disse: desocupa agora. E lá se foram os últimos resistentes, levando colchão, micro-ondas e a dignidade numa caixa de papelão. Mas vamos destrinchar esse angu, que a coisa é mais profunda do que parece. O sonho da casa própria e o pesadelo estatal. A turma vive repetindo feito papagaio de auditório. A casa é o alicerce da dignidade humana. Isso é bonito em livro de filosofia e discurso de campanha. Mas quando o Estado resolve construir casa, a coisa vira filme de terror. E sem final feliz. A Constituição diz que moradia é direito. Mas o que ela não explica é que o Estado brasileiro tem alergia à palavra qualidade. Os tais programas habitacionais prometem mundos e fundos, mas entregam cimento com farinha. O prédio de Abreu e Lima não caiu por acaso. Ele é o retrato concreto e mal concretado do Brasil, onde o Estado mete o bedelho onde não entende nada. E quem paga o pato é sempre o povo pobre. A Bíblia diz em Mateus capítulo 7, versículo 24: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Mas o que fazem os engravatados de Brasília? Constroem sobre areia movediça, ideológica. O resultado é esse: prédio que parece mais maquete de escola feita às pressas, mas com orçamento de castelo europeu. Filosofia na laje. Olavo, Aristóteles e o tijolo torto. Olavo de Carvalho, que Deus o tenha, e com Wi-Fi celestial para continuar esculhambando as bobagens terrenas, já dizia que o problema do Brasil não era político, era civilizacional. E é. Um povo que acha normal um prédio desabar do nada já desistiu da ideia de civilização. Aristóteles ensinava que a função do Estado era promover o bem comum. Mas aqui, o Estado é como aquele pedreiro preguiçoso que promete terminar o serviço em 3 dias e some por 3 meses. A diferença é que o pedreiro volta e ainda pede café. O Estado não volta e ainda manda você agradecer. É por isso que o tal do Prédio Caixão é mais simbólico do que parece. Ele é um monumento à incompetência estatal, uma pirâmide moderna, só que, em vez de abrigar faraó, abriga a esperança enterrada viva. O progresso que vem de pá carregadeira. A turma progressista adora gritar direito à moradia nos palanques e nas redes sociais. Mas, quando a coisa aperta, eles somem mais rápido do que promessa de campanha após a eleição. Cadê os influenciadores de telhado de vidro agora? Estão em São Paulo tirando selfie com livro de Marx e vinho importado? E enquanto isso, Dona Maria, mãe solo com 3 filhos, tem que sair de um prédio caindo aos pedaços com tudo nas costas. Mas se ela gritar, dizem que é bolsominion revoltada. Ora, me poupe. O que tem de bolsonarista morando em prédio de caixão é o que tem de esquerdista morando em triplex na Zona Sul. Igualdade? Só se for na conta de luz.
E nem me venham com essa conversa mole de foi falta de investimento. Foi falta de vergonha na cara mesmo. Dinheiro teve. O que faltou foi fiscalização. Faltou engenheiro. Faltou honestidade. Mas, acima de tudo, faltou amor ao próximo. Aquele mesmo que Jesus mandou ter. Amor ao próximo não é só abraçar imigrante na Paulista. É construir coisa que preste para quem vive com o salário mínimo. A teologia do Reboco Jesus multiplicou os pães, mas não construiu casa para ninguém. Por quê? Porque ele sabia que, sem fundação sólida, qualquer construção vira armadilha. Enquanto isso, aqui na Terra, os homens acham que dá para construir dignidade com voto e reboco barato. A esquerda quer resolver tudo com política pública. Mas política pública sem ética é como telhado sem viga. Mas, cedo ou mais tarde, desaba na cabeça de quem confiou. E aí, meu amigo, não adianta clamar por justiça social. Justiça mesmo seria prender quem autorizou a construção desse prédio com material pior que o das pirâmides de Giza. E olha, que as pirâmides estão de pé até hoje. Se querem mesmo justiça social, comecem pelo básico: cimento de qualidade, engenheiro responsável e obra fiscalizada. Mas isso não rende curtida no Instagram, né? Citações, cordel e um pouquinho de dor. Como já dizia Patativa do Assaré, o pobre vive de esperança, mas morre de desilusão. Prometem-lhe uma bonança, mas só lhe vem destruição. E é isso mesmo, o nordestino é feito de fé e teimosia. Aguenta seca, fome, enchente e ainda assim sorri. Mas ver a casa caindo por culpa da picaretagem estatal. Aí é para perder a paciência. E não me venham dizer que é um caso isolado. Casos assim pipocam no país todo. A diferença é que dessa vez a imprensa noticiou. Mas quantos prédios caixões não existem por aí, esperando a hora certa para virar tragédia? O Brasil que assina contrato com o diabo. A verdade é essa. O Brasil trocou Deus por burocracia. Trocou moral por regimento interno. Trocou responsabilidade por narrativa. E agora paga o preço. A gente não está num país subdesenvolvido. A gente está num país sabotado por gente que odeia o próprio povo. Olavo já dizia, não se trata de fazer política, mas de salvar a alma. E a alma do Brasil está em frangalhos. Porque quando um povo aceita viver em prédio condenado, é porque já perdeu a noção do que é viver com dignidade. Mas tem jeito, viu? O primeiro passo é reconhecer a porcaria em que meteram a gente. O segundo é não aceitar mais migalha de Estado como se fosse banquete. E o terceiro, o mais importante, é entender que a liberdade começa com responsabilidade individual. Quem espera tudo do governo termina no caixão. Ou no prédio caixão. Moral da história: entre cimento e cinismo. O caso de Abreu e Lima é mais do que uma notícia de rodapé. É uma metáfora viva, ou quase morta, do Brasil real. Mostra como a propaganda oficial, cheia de arco-íris, bandeira vermelha e hashtags, esconde a podridão dos alicerces. A moral da história é simples: quem constrói com mentira, desmorona com a verdade. E verdade é que nosso país está cheio de prédios caixões, físicos e morais. Famílias inteiras vivendo em estruturas condenadas, literalmente e espiritualmente. Se você ainda acredita que político resolve sua vida, lamento informar, você já está dentro do caixão. Só falta pregar a tampa. Mas, se você entende que a vida é sua, a responsabilidade é sua, e que fé, trabalho e vigilância são as colunas do verdadeiro lar, então ainda tem esperança. E como diria Olavo, não existe vida sem risco, mas existe covardia disfarçada de prudência. Que a gente não seja prudente como os covardes, mas firme como os justos. Eita, que hoje o vídeo foi forte, vice? Se tu ficou até aqui, já tá mais vivo que muito prédio caixão por aí. Então aproveita e dá aquele curtir para ajudar o canal, comenta aqui embaixo o que tu achou. Compartilha com os amigos que também estão cansados de viver num Brasil de papelão. E claro, se inscreve no canal Pernambucando. Por aí.
Porque aqui a gente mostra a verdade com um sorriso irônico no canto da boca. Até o próximo vídeo, meu povo. E que Deus nos livre do próximo residencial popular, feito com promessa de campanha e cimento vencido.